Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus, louvado e amado. Amados irmãos e irmãs, a nossa nutrição diária da Palavra de Deus para nós hoje, o Evangelho de Marcos, capítulo 8, dos versículos do 34 ao 38 e o capítulo 9 e o versículo 1. Naquele tempo, chamou Jesus a multidão e seus discípulos e disse: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Com efeito, de que adianta ganhar o mundo inteiro se perde a própria vida? E o que poderia o homem dar em troca da sua própria vida? Se alguém se envergonha de mim, das minhas palavras, diante desta geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com seus santos anjos. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo, alguns do que aqui estão não morrerão antes de terem visto o reino de Deus chegar com poder. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus tinha acabado de falar para os discípulos sobre o que significava de fato ser o Messias, ser o Salvador. Jesus tinha dito para Pedro, e para todos que ali estavam o que deveria acontecer com ele, que deveria sofrer, que deveria ser perseguido, que ia ser condenado, passar pela paixão, pelo Calvário, que ia morrer, mas ia ressuscitar ao terceiro dia. E é disso que agora Jesus continua falando para os discípulos, que quem quiser de fato seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Ou seja, o seguimento a Jesus, ele é exigente. Ele primeiro exige de nós um esvaziamento, uma renúncia das nossas vontades, dos nossos quereres, das nossas vaidades. Ele quer que nós tomemos a cruz como sinal de compaixão. Nós não podemos negar as realidades que nos cercam, as situações que muitas vezes nos causam dor e sofrimento. Nós não podemos negar que, de fato, também temos Calvário e que precisamos caminhar por este Calvário. E este Calvário também tem cruzes para ser carregadas. Quantas situações nós temos e levamos no nosso contexto familiar, no nosso contexto de trabalho, no contexto social, até mesmo o nosso contexto de igreja, o nosso contexto religioso. São situações que muitas vezes nos incomodam ou que nos provocam e exige de nós também que nos esvaziemos, renunciemos a nós mesmos para carregar estas cruzes, para subir este Calvário, para ir até o fim. E aí Jesus também vai alertar os discípulos, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder o reino de Deus, que adianta não querer carregar a cruz, não querer assumir as consequências deste sim, porque ter esse momento assim de conforto e de prazer aqui, se perde o prazer maior, que é a plenitude do reino. Logo também Jesus, nesse mesmo evangelho, vai chamar a atenção dos discípulos, Se alguém se envergonha de mim ou do evangelho, também será rejeitado pelo Pai. Então é o seguinte: se nós decidimos de fato seguir Cristo, se nós assumimos a nossa cruz, se carregamos a cruz, se temos coragem de proclamar o nome de Cristo, nós não devemos nos envergonhar daquilo que nos é colocado e aonde estamos para testemunhar Jesus Cristo. Não devemos ter medo e nem vergonha de falar daquele que de fato nós cremos, acreditamos e professamos. Esta deve ser a coragem do discípulo. Não se envergonhar da cruz, não se envergonhar do Calvário, não se envergonhar das realidades que parecem ser mais prazerosas e que muitas vezes nos colocam em situações de conflitos pessoais. Devemos estar firmes e testemunhando em todos os lugares, em todos os momentos, a vitória
que nos está reservada. Por isso que Jesus fala também que ao terceiro dia ressuscitará. Depois Jesus conclui o Evangelho e diz: em verdade vos digo, muitos dos que estão aqui não morrerão antes de terem visto o reino de Deus chegar com força. Jesus estava falando exatamente deste momento da vitória, da glória. Por isso, amados irmãos e irmãs, não é tão simples, mas não é impossível. Deus não nos pede o impossível. Ele só quer que nós tenhamos a coragem e a força suficiente para ir até o fim. Para também, depois de uma longa jornada de caminhada, nós também nos apresentarmos diante do trono de Deus como vitoriosos, como aqueles que não tiveram vergonha e assumiram até o fim todas as consequências desta decisão de seguir a Cristo e de carregar a cruz. Um bom dia e que Deus abençoe a todos.